Oi, gente, tudo bem? Então, como eu já tinha falado há algum tempo atrás, talvez muito tempo atrás, eu estou experimentando alguns formatos para poder compartilhar as coisas que eu venho lendo, que eu venho estudando. Então, estou experimentando esse formato aqui e vamos ver o que vai dar, porque eu também estou sentindo o que é mais orgânico para mim, o que funciona, o que não fica também pesado, porque as pessoas mais próximas a mim sabem. Eu faço muita coisa ao mesmo tempo e muitas vezes eu não dou conta das coisas, então tô experimentando também aqui, tá? E para quem não me conhece, eu sou Deise Bispo, sou psicóloga, psicodramatista, esquizoanalista, doutora em psicologia social, mestre doutora em psicologia social. Hoje trabalho, né, no consultório, na clínica, hoje prioritariamente online, mas também sou professora, dou aula, dou supervisão, é isso, um tarará de coisas. Então vamos lá. O livro, eu consegui terminar esse livro que eu venho falando bastante, que é O Corpo Guarda Suas Marcas, Cérebro, Mente e Corpo na Cura do Trauma, que é o livro do Bessel van der Kolk. E eu separei alguns tópicos para poder apresentar esse livro aqui para vocês. É um livro grande, mas é um livro que, principalmente para quem trabalha com psicoterapia, é muito interessante de ler, tá? Então, acho que começar como é que eu conheci esse livro, né? Eu conheci esse livro durante a minha formação de psicoterapia assistida por psicodélicos. Uma parte da minha formação foi uma imersão presencial no sítio, em que a gente fez algumas práticas lá nessa imersão, e um dia, e a sala desse sítio tinha esse livro na mesa do café, assim, né? Aquela mesinha de centro. E todo mundo falava, esse livro é muito importante para ler, esse livro é muito importante. Por que esse livro era muito importante para ler? Porque uma das pesquisas que a gente iria fazer, e aí em um outro momento eu conto o que aconteceu, seria fazer a psicoterapia assistida com MDMA para pessoas que tinham diagnóstico de TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático. E aí todos os professores ali na formação foram indicando esse livro para a gente poder localizar o que é trauma e o que é TEPT dentro, né, da lógica que a gente ia trabalhar, que era com os psicodélicos principalmente. E até então eu nunca tinha ouvido falar do Bessel, e depois disso eu fui não só lendo o livro, mas também assistindo muita coisa no YouTube do Bessel, porque esse livro ele foi publicado em 2014, então são mais de 10 anos já que esse livro está no mercado. Ainda é best-seller, porque de fato o livro é muito bom, mas ele tem, assim, muitas coisas já aconteceram de lá para cá, né? E quem é o Bessel, assim? O Bessel, ele é um holandês, certo? E ele foi, assim, um dos pioneiros para poder fazer o diagnóstico, inclusive do DSM, que é o Disease Saúde Mental, Doenças de Saúde Mental, agora eu não vou lembrar qual é a tradução do DSM. Mas DSM é um código em que a gente coloca lá os diagnósticos, que tem os sintomas e como é que a gente faz uma classificação diagnóstica dos transtornos mentais. Melhorei. Então ele foi um dos precursores da entrada do conceito do transtorno de TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, dentro do DSM. Mas tem todo um pano de fundo por trás que apesar de ter sido uma coisa importante, a entrada desse diagnóstico para o DSM, toda a luta do Bessel não foi só para o estresse pós-traumático, mas de a gente entender o que são os traumas de desenvolvimento, os traumas complexos, traumas, por exemplo, que são, por exemplo, violência doméstica constante, abusos na infância, negligências na infância. Então, é um assunto muito mais complexo do que sofrer um trauma e ter um estresse. Então, ele foi uma das pessoas que até hoje, assim, tá nesse movimento de a gente poder falar sobre trauma e cuidado sobre trauma de formas diferentes do que a farmacologia fala, né? O mundo mais médico-centrado também fala.
E esse livro, apesar de estar já datado, né, porque tem mais de 10 anos, ele é uma boa porta de entrada para a gente poder discutir trauma. Acho que o que é importante também falar da trajetória do Bessel é que nesse lugar onde ele está aqui estudando, pesquisando, conhecendo formas de tratamento sobre o trauma, ele também fez parte da fase 3 da MAPS, que é a empresa não, mas o grupo que começou a organizar essas pesquisas com MDMA para quem tem TEPT, e ele fez parte também da fase 3 dessas pesquisas. Então ele é um cara que já tem quase 80 anos, talvez mais de 80 anos, mas ele ainda está aqui no movimento, né? E claro, tem uma coisa que é muito interessante nesse livro, que é, ele vai o tempo inteiro falando dele, falando das experiências dele, é quase como se ele fosse assim, um caminhar com ele a partir do momento em que ele percebe que é diferente e ele descobre que é diferente pensar trauma nesse lugar com o trabalho com os soldados que voltaram da Guerra do Vietnã, lá nos Estados Unidos. Mas ele vai também, a gente vai acompanhando o percurso dele de experimentações terapêuticas. E eu acho que esse é o lugar, principalmente para nós, psicoterapeutas, mais interessantes do livro. Porque tem uma parte bem grande para explicar o que é trauma, o que é TEPT, neurociência. É interessante saber? É muito interessante saber porque ajuda a gente a entender, por exemplo, quando ele fala por que a respiração ela é importante no cuidado. Tem uma questão aqui que é como é que nosso cérebro faz o comando de relaxamento, de excitação do nosso corpo a partir da respiração. Então, é importante? Tá datado? Já tá datado muita coisa, né? A neuroimagem, ela tá aqui para mostrar cada vez mais os avanços nessa área mais neurociência. Mas o que é importante é que, assim, por exemplo, agora a gente tem lá na SOPS, né, que é a sociedade que eu faço parte, o grupo de estudo sobre trauma, e a gente está discutindo esse livro, que eu acho importante, que é coordenado pela Cecília. O que eu acho interessante que a Cecília traz cada capítulo que a gente lê, ela vai trazendo o que está de atual nesse capítulo. Então, cada vez mais que a gente vai avançando nas terapêuticas, a gente também vai entendendo qual foi o percurso que o próprio Bessel foi fazendo do livro para hoje. Então, é importante fazer essa ressalva, porque principalmente para quem é psicodramatista, lendo o livro, vai sentir falta de muitas coisas. Porque ele vai, eu vou falar um pouquinho mais tarde, ele vai falar do teatro, mas ele não fala do psicodrama, porque nessa época que ele escreveu o livro, ele não conhecia o psicodrama. Ele foi fazer uma formação, ele não é psicodramatista, mas ele fez uma formação em psicodrama, e ele até hoje trabalha com psicodrama. No último congresso da MAPS, ele estava fazendo um workshop de psicodrama com ketamina, que infelizmente eu não consegui achar nenhuma publicação dele nesse sentido, não sei quem estava lá no workshop lá do congresso da MAPS. Então, o que é importante saber desse livro? E o que eu acho que ficou mais importante para mim é de entender que o trauma, seja ele como um episódio específico ou como algo que foi recorrente na vida da pessoa, ele produz uma certa desassociação entre mente e corpo. Porque, diferente de quando acontece um evento e a gente lembra do evento, esse lembrar, ele tá aqui no plano, eu tô aqui apontando pro cérebro porque não tô apontando pro cérebro porque é onde a gente acaba localizando muito esse lugar do pensar, né, da memória. Então, o que ele vai dizendo é, quando acontece algum fato, mesmo que seja um fato muito ruim na nossa vida, ele entra no campo da memória. Então, no campo da memória, a gente relembra, a gente pode até se emocionar, tal, mas ele tá na memória, certo? Quando acontece um trauma, mesmo sendo um trauma pontual, por exemplo, sequestro, né? Não vou falar a palavra porque senão vai cortar, mas violência, né? Uma violência mais pontual. Ou violências recorrentes, né? O corpo, quase como um mecanismo de defesa, ele se protege, ele desassocia. E aí, acessar
o que seria a lembrança do ocorrido, faz com que o corpo reviva toda a cena de trauma. E esse é o lugar do TEPT quanto diagnóstico, né? A pessoa não lembra do ocorrido, ela revive o ocorrido. Por isso que ele foi percebendo que o tratamento só pela fala, a ideia da cura pela fala psicanalítica, que tem toda a sua potência, né? Minha profissão inteira ela é baseada nisso, se a gente for falar de um outro jeito. Mas o que ele vai dizendo é que ele não dá conta, a fala não dá conta. O processo de cuidado para as pessoas que estão em situação de sofrimento por algum trauma, seja pontual ou recorrente, é um cuidado de reintegração entre corpo e mente. Eu falei o contrário, né? Corpo e mente. De sair do lugar racional para também acessar partes do nosso corpo que também está acessando esses traumas. E esse eu acho que é o trabalho mais interessante e bonito do Bezer, que aí, a partir dessa percepção de que o cuidado, ele precisa estar integrado, né? E que, é claro, essa divisão corpo e mente, ela é completamente pedagógica ou até fragmentada, se a gente fosse falar assim de cuidado, né? E aí ele começa a transitar por terapêuticas que façam esse lugar. Então, o que ele apresenta no livro? Ele fala da respiração, né, e atenção plena como uma das talvez atividades, exercícios mais potentes de reintegração do corpo. Então tem um capítulo só sobre respiração e atenção plena. E eu acho que até que eu já falei um pouco desse capítulo. Esse capítulo mexeu muito comigo porque relembra momentos em que eu tive crise de ansiedade e o quanto a respiração tem um lugar central nisso, né? EMDR, que é um tipo de terapêutica que eu já fui paciente dessa terapêutica, que ela faz uma estimulação através do olhar dos olhos, uma estimulação bilateral do cérebro. Então você vai falando as coisas ou você vai pensando as coisas, dependendo, né, do processo que o terapeuta faz, com você olhando para uma luz, pode ser com o dedo também, ou pode ser também um negocinho mexendo na mão. Eu não sei explicar muito, eu já fui paciente, foi muito bom e foi muito importante quando eu fiz esse tipo de psicoterapia, mas ele fala um pouco por cima também, acho, quem se interessar, acho que tem muito conteúdo aí também. Yoga, isso para mim foi, assim, maravilhoso, pensar o yoga como uma forma de cuidado, de reintegração corporal terapêutica, ou melhor, psicoterapêutica. Eu sou praticante de yoga desde a época da faculdade, então tem mais de 20 anos, assim, acho que de todos os exercícios, eu sou péssima para fazer exercício físico, mas de todos os exercícios físicos da minha vida, o único que permanece comigo é o yoga. E de fato, assim, especialmente quando eu tô mais ansiosa, o yoga se faz mais importante dentro das minhas práticas, porque não é só sobre fazer aqueles asanas bonitos, aquelas posturas instagramizáveis, mas é sobre você conseguir ter uma atenção plena no seu corpo e o cuidado com a respiração. Então, junta ali a respiração e a atenção plena com movimentos do corpo. E tem posições que ativam áreas que muitas vezes são essas áreas que estão mais sensíveis, digamos assim. Especialmente se a gente está falando de um tipo de violência mais sexual, né? Outro tipo de terapia aqui que ele fala é a terapia de sistemas familiares internos, a IFS, que o pessoal dos psicodélicos também gosta muito de fazer, que você faz as partes, né? Você trabalha com as partes da nossa existência, que no psicodrama a gente lê como papéis, né? Neurofeedback é o último que eu vi, assim, ele explica, mas o que eu já vi, assim, em vídeos no YouTube, que você vai botando uns eletrodos e você vai trabalhando a estimulação, a partir também de falas, você vai trabalhando estimulações neurais em partes específicas do cérebro
para que a frequência das sinapses sejam adequadas àquele tipo de transtorno tal. Obviamente, muito mais complexo, muito mais caro, importante dizer, mas segundo o livro aqui, com resultados assim impressionantes. O que eu já vi de neurofeedback é que para quem tem TDAH, tem se mostrado muito interessante numa redução de medicamento, né? Assim, praticamente zero medicamento. Então, acho interessante. E ele fala do teatro. E aí, assim, eu, psicodramatista, fazendo um grupo de estudo sobre isso, fazendo os psicodélicos lá com isso. Cadê o psicodrama? E como eu já falei, né, assim, ele não conhecia o psicodrama quando ele lança esse livro. Eu acredito que os psicodramatistas que leram falam assim, moço, vem cá, vamos te contar aqui um rolê. E aí ele conheceu e ele... Porque a gente tem técnicas de inversão de papéis, essa coisa de trabalhar com as partes que seriam os papéis também. A gente também trabalha, a própria dramatizações, sim. Tudo isso são formas, talvez até primorosas de se cuidar de trauma. É claro que quando a gente fala de psicodrama, a gente precisa também estar atento que a psicodrama não vai salvar o mundo, como às vezes algumas pessoas vão se posicionando assim com relação a isso. Porque tem um cuidado que ele não fala aqui, mas eu venho discutindo lá no grupo de estudos, que é a possibilidade de retraumatizar o paciente, dependendo de como é conduzido a dramatização. Então, tem livros que são muito importantes nisso, que é o Sobrevivência Emocional, da Rosa Coquier. Tem também o livro de Psicodrama do Trauma, que eu vou falar desses dois livros mais tarde, porque são dois livros super importantes, que são desses lugares, assim, cuidadosos que a gente precisa ter no movimento de fazer o cuidado com pessoas que sofreram com trauma. É uma ferramenta poderosa, não é a única. E como eu falei, o que fica de mais potente nesse livro talvez, eu vou dizer que é compreensão, mas talvez até mesmo reforçar aqui para mim, enquanto psicóloga, que tem coisas que estão no corpo e que talvez até essa insistência nossa de tudo tá na fala, ela tem limites nisso. E aí quando a gente fala, né, de atendimentos online, a gente também precisa compreender a limitação também do nosso alcance, nos cuidados que a gente tem com online. E claro, eu sempre falo assim, tem sessões que elas precisam ser presenciais, tem pacientes que precisam ser presenciais, e não é impossível a gente trabalhar os dois, né? O online e o presencial, que é muito a forma como eu trabalho hoje, né? Então, quando a gente tem cenas mais fortes, em vez de a gente ficar falando das cenas, eu convido o paciente a vir fazer uma sessão presencial de 1h30, em que a gente possa acessar o corpo, ou acessar outras formas de conexão com aquilo que a gente está buscando, que pode ser por arte, pode ser por pinturas, pode ser por música, pode ser por tanta coisa. E nisso, novamente, o psicodrama nos dá muita ferramenta para isso. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Esqueci. Para você que é leigo, não é psicoterapeuta, mas quer conhecer o livro, dá. Não precisa se aprofundar nas coisas, né, de neurociência e tal. Agora, lê também com calma. O que eu quero dizer com calma? Dependendo da sua história de vida, dependendo da sua trajetória e por que você tem curiosidade de ler esse livro, ele pode acessar algumas coisas da sua história. Como há um tempo atrás já comentei, né? O capítulo que ele foi falar de respiração, de atenção plena, eu fui lembrando das minhas crises de ansiedade. E isso abriu um portal dentro do meu processo terapêutico em que eu acessei momentos em que eu já estava assim, gente, passado, não quero mais lembrar disso.
Mas é isso, a gente acessa essas informações, a gente acessa essas memórias, a gente acessa esses sentimentos e são portais, eu digo isso, que são portais que a gente abre, que volta e meia a gente precisa abrir, precisa fechar. Então, mesmo você psicoterapeuta experiente, mesmo você leigo que queira ler esse livro, eu acho que a atenção de estar lendo com calma e de preferência em processo psicoterapêutico junto, ele é importante, tá? Eu vou depois, em outro momento, fazer também um vídeo sobre o psicodrama do trauma, sobre vivência emocional, para você, que faz nesse momento, um compilado interessante aqui também. Tô lendo outras coisas também, e aí ao longo do que eu também vou dando conta e do que é possível, eu vou compartilhando aqui com vocês, tá bom? Boa leitura, e é isso, qualquer coisa manda mensagem para mim, compartilha, comenta. Beijão!